Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais interessantes de passar para vocês durante a última semana. O Resumo News de hoje vai te contar o que rolou entre os dias 3 e 9 de outubro de 2020. Vamos lá! Recadinhos de sempre antes de começar. Primeiro, se inscreve se você estiver escutando no YouTube. Se você estiver escutando em algum dos agregadores, compartilha, é sempre bom para ajudar a gente. Segundo, segue a gente nas redes sociais, tanto do Resumo ETEC quanto do Resumo News. E terceiro, esse podcast, ele não é da semana domingo a sábado. Esse podcast, a nossa semana Resumo News, ela vai de um sábado até uma sexta, do sábado até a sexta. Então as notícias vão do dia 3 de outubro, sábado, até o dia 9 de outubro, sexta, dia dessa gravação. Vambora! E aí você que tá escutando no YouTube, deixa o like aí! Brasil! Começando a falar de Brasil, a primeira notícia é do dia 3, do sábado, e fala de um ajuste fiscal proposto pelo João Dória. E esse ajuste ele não tá passando, por quê? Porque ele encontrou um entrave na Alesp e acabou formando uma aliança inédita. Enfim, rolou uma união entre o PT, o PSL, o PSOL e o Novo contra esse projeto do João Dória. O projeto de lei ele foi enviado pelo governador João Dória em agosto e era para ter sido aprovado até o dia 30 de setembro, mas não rolou. Esse texto aí prevê a extinção de 10 empresas e órgãos públicos, como a CDHU, a MTU, então a CDHU, que é responsável por programas de habitação para a população de baixa renda, e a MTU, que é a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, que é aquela que faz os ônibus intermunicipais. Então, acabou que rolou uma união entre o PT, o PSL, o PSOL, o Novo, todo mundo contra esse projeto absurdo do João Dória. Para ter uma aprovação, eram necessários pelo menos 48 votos entre os 94 integrantes da Alesp, mas apenas 47 votaram e sem o quórum mínimo os debates foram suspensos e vão voltar a ser discutidos provavelmente só na próxima semana. Ainda no dia 3, o STF decidiu que a reserva de verba a candidatos negros nas eleições teria uma aplicação imediata. Então, a partir na hora, por 10-1, os ministros do STF decidiram que essa aplicação imediata já iria rolar nas eleições de 2020. Essa reserva de verba e de tempo de propaganda de forma proporcional entre candidatos negros e candidatos brancos. 9 ministros seguiram o termo do voto do relator, o Lewandowski, e apenas o ministro Marco Aurélio Mello não concordou. Essa ação foi apresentada pelo PSOL e foi julgada por uma semana. Essa votação aí se encerrou na sexta-feira, dia 2. Então agora é basicamente assim, vamos supor, Vamos supor que 50% dos candidatos do PSL são brancos, 50% negros. Então metade do tempo eleitoral que esse partido tem, no caso o PSL, metade seria para os candidatos brancos, metade para o candidato negro, E aí você pensa, Matheus, mas isso é tão óbvio, isso não tem? Não tem, por isso que teve que aprovar. Aí uma notícia meio absurda do dia 4, do domingo, que a Prefeitura do Rio, na pessoa do Marcelo Crivella, disse que ia liberar as rodas de samba nos próximos dias. Até agora a gente não tem necessariamente uma conclusão sobre esse assunto na gravação desse podcast dia 9 de outubro, mas enfim, a Prefeitura ela informou no domingo que ia rolar essa liberação de roda, ia aparecer ia ser publicado no Diário Oficial. E aí que acabou que, enfim, essa determinação gerou polêmica, obviamente, e acabou que o Marcelo Crivella, ele tinha autorizado eventos em espaços abertos e não estava permitindo rodas de samba. Então agora abriu para todo mundo, pode fazer o que quiser. Então as atividades só poderão ser retomadas cumprindo as medidas válidas na fase 6B, que proibiriam a pista e os espaços de dança. Enfim, só não pode rolar coisa em quadra de escola de samba. Muito bizarro. Aí a gente pula pro dia 5 de outubro, uma segunda-feira, em que um grupo de cientistas da Unicamp
mapeou desinformação sobre a Covid-19 e afirmaram também que a pseudociência se propaga como uma epidemia. Essa matéria é do Arthur Minicucci, do G1 de Campinas. Então, basicamente, essas fake news influenciam, né, no mundo, tal, na saúde, nas eleições. Basicamente, pesquisadores da Unicamp que vivenciam os efeitos das notícias falsas na ciência e no cotidiano, né, eles têm buscado aí unir forças para procurar medidas de combate contra essas fake news. Abrindo aspas aqui para o professor de Departamento de Física Aplicada do Instituto Gleb Wadhagen, que é o IFGW da Unicamp, o Leandro Tessler, ele que inclusive também é um dos membros do Grupo de Estudo da Desinformação em Redes Sociais, o EDRES. Abre aspas para ele. A importância do grupo é mobilizar a gente na Unicamp e fora dela para estudar de uma forma acadêmica tão objetiva quanto possível o fenômeno da difusão de notícias falsas em redes sociais. Hoje em dia, se fala em uma pandemia de desinformação, porque ela se propaga de forma muito parecida com uma epidemia. Todas essas fake news que aparecem têm um pico de divulgação, depois diminui como o número de infectados. Então aí uma das frentes de atuação desses pesquisadores é o mapeamento da desinformação. Para isso, eles criaram uma linha de denúncia que já recebeu 60 mil mensagens, isso que circula no WhatsApp. A professora do Departamento de Política Científica e Tecnológica, o DPCT, do Instituto de Geociência da Unicamp, a Leda Guitarri, ela disse, abre aspas, o que a gente chama de desinformação é aquela intencional e organizada. Mal intencionada mesmo. É feita como marketing e é adaptado para diferentes realidades, para diferentes sotaques e idiomas. E aí eles também falam de pseudociência. Abrindo aspas aí pro Leandro Tessler, são pessoas que escrevem artigos que têm cara de artigo científico, referências com os artigos científicos, estão em repositório que tem o logo de instituições científicas, mas ele não passou pelo processo de validação científica que a sociedade aceita. É o que se chama de validação por pares em revistas. Também do dia 5, uma notícia do G1 de São Paulo, da Zelda Mello, que é falando sobre o Guilherme Boulos. Ele prometeu passe livre para desempregados, estudantes e mulheres com crianças de colo quando ele estava fazendo o comício. Comício não, né? Porque não tem gente em volta, enfim. Estava fazendo campanha na porta do metrô Jabaquara, na Zona Sul, na manhã da segunda-feira, dia 5. Abrindo aspas para o candidato à Prefeitura de São Paulo, futuro prefeito, se Deus quiser, Guilherme Boulos, abre aspas, nós vamos fazer corredores, vamos aumentar a frota e além disso vamos fazer passe livre para desempregados, estudantes e mulheres com crianças de colo. Com isso, a gente vai poder melhorar a qualidade de transporte de quem sai dos fundões das periferias. Para fazer isso, é preciso ter coragem de enfrentar a máfia das empresas de ônibus. Hoje o dinheiro está indo para lá. Quando o dinheiro público não vai para o ralo da corrupção, é possível melhorar muito o serviço. E aí, no caso, tá certo. O transporte público em São Paulo é bastante sucateado, é bastante complicado. Tanto que nas regiões assim mais periféricas, né, principalmente na Zona Leste, não tem ônibus com ar-condicionado, por exemplo. Aí é bastante complicado. Tava um calorão desgraçado aqui na cidade de São Paulo. E aí você entra num ônibus e você vai torrando até o centro. Então é bom que, se eleito, o cidadão vá lá e faça coisa pela periferia. Mas a gente agora vai para um outro lado, a gente vai para a coluna do Chico Barney no UOL, um dos maiores homens do Brasil, Chico Barney, que foi alvo de ofensas no Twitter, porque ele criticou o filme do Scooby-Doo. Ele contou a história dele na coluna dele no dia 5, na terça-feira, e é basicamente uma história bastante interessante. Ele fez um tweet bastante bobo, né? Ele postou uma foto da TV, da tela inicial da Netflix, em que tava como o filme Scooby-Doo 2 mais visto no Brasil hoje. Ele disse, o filme mais visto no Brasil hoje. Esse país tem alguma chance? Não tem. É claramente uma mensagem irônica, mas as pessoas ficaram bravas. As pessoas ficaram bravas porque o filme é de 2004, assim, é bem antigo, ele tem quase a minha idade, e assim, é um cachorro 3D zoado, né? Não sei, eu particularmente não entendo como Scooby-Doo versão live action tem tantos fãs hoje em dia, tá ligado? Cara, sei lá, é meio estranho, no mínimo, né? E aí ele recebeu bastante ataques, como um cidadão que falou a máfia do Scooby-Doo, outro que mandou na DM dele, do Scooby-Doo você fala, do PT você não fala, muito engraçado.
O Chico Barney que sempre rende entretenimento pro cidadão. Alguns famosos da internet fizeram questão de comentar o caso, como o Agnaldo Silva, aquele perfil Rainha Matos no Instagram também. O Felipe Neto usou a história para discorrer sobre o incômodo que adultos sentem ao ver conteúdo infantil sendo comentado na Netflix. Mas logo do Chico Barney, que é um leitor de gibis do Incrível Hulk, que fica maratonando Naruto, enfim, é muito engraçado, é bastante engraçado. As pessoas, elas pegam pilha com as coisas na internet, né? Mas é interessante. O Chico Barney, que já passou por isso algumas vezes, o cancelamento, uma vez que ele entrou em briga com surfistas de Criciúma, ou uma vez que ele brigou com os fãs da Thelma do BBB, porque eles ficaram ofendidos com a possibilidade dele participar numa live com Cebolinha da Turma da Mônica. Então, um grande personagem aí da internet brasileira, o Chico Barney. Agora a gente vai unir duas notícias do G1, que é falando sobre o número de candidatos nas eleições de 2020. Eu vou traçar o perfil, mas tem duas chamadas interessantes. A primeira é que o número de donas de casa, dona de casa é a ocupação que teve a maior queda nas eleições, então tem o menor número de candidatos, donos de casa, nessas eleições, mas o número de candidatos da área da saúde cresceu. Então basicamente a porcentagem, né, a maior porcentagem que tem mais alta, que teve mais alta, né, as que mais subiram foram empresário, advogado, técnico de enfermagem, aposentado e cabeleireiro e barbeiro. Os que mais caíram, dona de casa, comerciante, estudante, vereador ou agricultor. Outro dado interessante é que as mulheres são a maioria das donas de casa. Quase 12% das mulheres que se candidataram a algum cargo público, 21.222 são donas de casa, né? No caso, que é quase o dobro da segunda ocupação mais comum, que é servidor público municipal, com 12 mil pessoas. Entre os homens é muito equilibrado e apenas 179 dos 366 mil candidatos se declaram como donos de casa, uma fatia minúscula. As maiores ocupações são agricultor, empresário, comerciante, servidor público municipal e vereador. O número de candidatos técnicos de enfermagem subiu 44%, de enfermeiro 4%, médico 8%, fisioterapeuta 24%, fonoaudiólogo 48%, biomédico 23%. Então a pandemia do coronavírus deu bastante visibilidade para essa galera da área da saúde e agora eles estão aproveitando aí a onda para se candidatar a cargos públicos. Aí uma notícia cômica do dia 7 da quarta-feira, o Bolsonaro disse que acabou com a Operação Lava Jato porque, abre aspas, o governo não tem mais corrupção, fecha aspas. Amigo, haja coração. Então, ele afirmou isso no Palácio do Planalto. Ele deu essa declaração numa cerimônia sobre medidas para aviação civil, enquanto ele elogiava a própria gestão, que no caso, segundo ele, né, as pessoas são confiáveis e não têm interessados em criar dificuldade para vender facilidade. Vou abrir aspas aqui pro Jair Bolsonaro. Eu desconheço um lobby para criar dificuldade para vender facilidade. Não existe. É um orgulho e é uma satisfação que eu tenho dizer essa imprensa aí maravilhosa que eu quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo. Eu sei que isso não é virtude, é obrigação. Mas aí ele disse, né, que tem um governo de peito aberto e tal. Cara, é engraçado. Durante a campanha à presidência, inclusive, o Bolsonaro ele fez diversos elogios públicos à Lava Jato e chegou a indicar o Sérgio Moro. O Sérgio Moro foi ministro da Justiça dele porque ele tinha atuação na Lava Jato. Aí em abril desse ano, o Moro rompeu com o Bolsonaro, pediu demissão, o Bolsonaro estava tentando interferir na Lava Jato, na Polícia Federal, e acabou que ele não gostou muito, porque as pessoas estão investigando os filhos dele, coisa e tal e coisa. Enfim, é um pilantra, é um cara de pau esse cidadão. Outra notícia de quarta-feira, dia 7, é que o Pantanal teve 14% do bioma queimado apenas em setembro, e a área devastada já é um recorde histórico, segundo o INPE. Essa área atingida no ano chegou a quase 33 mil km², que equivale à soma do território do Distrito Federal de Alagoas. No mesmo período do ano passado, a devastação causada pelo fogo chegou a 12.948 km², que é quase um terço desse valor. A devastação observada apenas nos 9 primeiros meses desse ano já supera todo o ano de 2019, que teve 20.835 quilômetros
atingidos. Aí antes do atual recorde, o ano com maior área queimada era 2005, quando foram destruídos 27.472 km². Teve também recorde de queimadas nos Pampas, na Amazônia, na Caatinga teve uma redução, no Cerrado também uma redução e na Mata Atlântica se manteve estável. E aí lembra que eu falei no último podcast que o Ricardo Salles entrou em vigor uma decisão dele, né, de desproteger os manguezais, né? Mas é muito interessante, né, os manguezais do Pantanal, porque essa lei que protege os manguezais do Pantanal, né, que protegem os manguezais, né, o bioma alagado, é uma lei assim muito antiga, é a área protegida mais antiga do Brasil. Essa lei é de 4 de fevereiro de 1577. O Brasil ainda não era nem independente, 443 anos. E aí o Ricardo Salles, ele quer acabar com isso, né? A ideia era preservar o bioma para ter a casca das árvores do mangue naquela época. E agora o Brasil quer acabar com isso. E é muito revoltante. No dia 8, ontem, quinta-feira, o Bolsonaro foi novamente à justiça, né? O Ministério Público Federal foi novamente à justiça por causa de discursos do Bolsonaro contra o isolamento. Mas eu não vou falar disso. Eu vou falar de uma coisa muito mais interessante também de ontem, que é sobre a Fazenda, né? O Cartoloco, ele mantém a zica no esporte da Fazenda. Basicamente, o pessoal, né? Lucas Strábico, é o nome do Cartoloco, caso você não saiba, né? Essa participação foi pífia, né? Porque ele ficou 3 semanas na casa. Mas realmente as pessoas do esporte não vão bem na Fazenda. A Ana Paula Oliveira, que era bandeirinha, foi a primeira eliminada na Fazenda 4. O Fernando Xuxa, né, que é nadador, foi o 5º eliminado. Ninguém nunca ganhou. O Viola chegou, assim, avançou na Fazenda. O Diney também nunca chegou muito perto, enfim. Então, o Paulo Nunes foi na Fazenda também, o Diogo Pombo foi na Fazenda, o Amaral foi na Fazenda, o Luiz de Chulapa. Tem bastante gente aí, até o Túlio Maravilha foi pra Fazenda e ninguém do esporte conseguiu chegar nem perto de ganhar a Fazenda. Notícia de hoje, dia 9, não sei, você tá escutando no sábado, né? Mas no dia da gravação, dia 9, sexta-feira, a Grande São Paulo e mais 5 regiões avançaram à fase verde após o governo estadual mudar regras. Então, basicamente, a fase verde, ela permite que após o 28º dia de mudança para esse estágio, ocorram eventos, contenções e outras atividades culturais com o público em pé. Apesar disso, aí, segundo o governo, não pode rolar grandes shows. Então, o período de funcionamento dos estabelecimentos também foi estendido para até 12 horas, com até 60% da ocupação. Na fase amarela, eram 8 horas com 40% da capacidade. Então, na capital paulista, no entanto, o prefeito Bruno Covas, ele já tinha determinado que a abertura dos setores de cultura só ia ocorrer quando a cidade estivesse na fase verde. Na prática, significa que apenas agora está liberado o funcionamento de teatros, cinemas e museus na cidade. Quem foi para a fase verde? Grande São Paulo inteira, incluindo a capital, Taubaté, Campinas, Piracicaba, Sorocaba e Baixada Santista. Permaneceu na fase amarela Araraquara, Araçatuba, Bauru, Franca, Marília, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e Registro. Quem regrediu para a fase laranja foi Barretos. Agora não tem mais nenhuma cidade ou região na fase vermelha. Então, basicamente, eles estão empurrando para frente. A gente está acabando com a pandemia, entre aspas, o mais rápido possível, porque eles querem ganhar dinheiro. E a última notícia também dessa sexta-feira é uma entrevista do general Hamilton Mourão, em que ele disse que o Ustra, o coronel Ustra, né, o torturador da ditadura, era um homem de honra que respeitava os direitos humanos e seus subordinados. Então ele deu uma entrevista para o jornal alemão Der Welle, e aí foi perguntado sobre o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Vou abrir aspas aqui pro Mourão, com muito nojo. O que posso dizer sobre o homem Carlos Alberto Brilhante Ustra? Ele foi meu comandante no final dos anos 70, no século passado, e era um homem de honra, e um homem que respeitava os direitos humanos de seus subordinados. Então, muitas das coisas que falam dele, eu posso te contar porque eu tinha uma amizade muito próxima com esse homem. Isso não é verdade. E aí, perguntaram, né? Tipo, o entrevistador perguntou: Mourão, então isso quer dizer que o Carlos Alberto Brilhante Ustra, ele foi injustamente acusado de ser torturador? Aí ele falou: em primeiro lugar, eu não sou alinhado com a tortura. Então ele foi desconversando. É nojento, é revoltante ter governantes alinhados à ditadura, alinhados à tortura. É um retrocesso absurdo, é uma coisa
Cara, sei lá, é tudo de ruim esse governo, tudo de ruim. Ao redor do mundo. Indo pra cobertura de mundo, a primeira é do dia 3, sábado, e diz que a gente vai falar bastante de Trump hoje, né? Mas o chefe do gabinete da Casa Branca contradisse a equipe médica do Trump e afirmou que o presidente americano enfrentou um período preocupante. Isso segundo a agência Associated Press. O Mark Meadows, ele disse que as próximas 48 horas serão muito críticas para o presidente norte-americano. No caso, as próximas 48 seriam do dia 3 até o dia 5. Ele não morreu, só pra noticiar para vocês, né? Enfim, mas os sinais vitais do Trump nas últimas 24 horas, então de sexta para sábado, tinham sido bastante complicados, de acordo com o Meadows, também sendo repercutido pela agência Associated Press. E aí isso vai de encontro, na verdade, é um embate contra o que disse a equipe médica, né? O líder da equipe médica, o Sean Conley, ele disse que o presidente não está respirando com a ajuda de aparelhos que não registra febre. A gente já vai falar mais de Trump, mas antes, também no dia 3, o Papa Francisco pediu o fim do dogma neoliberal e citou o Vinícius de Moraes. Então aí o Papa é comunista, dá pra ver, né? O Papa é visivelmente comunista. Ele denunciou as desigualdades do vírus do individualismo numa nova encíclica dele com o título Fratelli Tutti, Todos Irmãos, né? E aí em um momento do texto, ele falou como são diferentes as culturas e como elas devem conviver. E aí ele fez referência à canção Samba da Bênção, do Vinícius de Moraes. Abre aspas, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida. Fecha aspas. E aí, na terceira encíclica dele, de 84 páginas, ele retornou os temas sociais que ele falou durante os 7 anos dele, né, de pontificado. E no documento escrito em espanhol, ele vai permanecer com o título em italiano, né? Mas enfim, ele condenou o dogma neoliberal, abre aspas, pensamento pobre e repetitivo que propõe sempre as mesmas receitas diante de qualquer desafio que se apresente, fecha aspas. Então aí, totalmente, o resumo é que está junto ao Papa Francisco, né? Morte aos neoliberais, morte não, mas abaixo aos neoliberais. Aí, no dia 4, no domingo, o Donald Trump saiu do hospital, acenou pros apoiadores dele e voltou pro hospital. É basicamente essa notícia. Essa informação, inclusive, foi confirmada num comunicado enviado pela Casa Branca, não a Casa Branca. Enfim, a equipe médica já havia, inclusive, adiantado mais cedo que o Trump só receberia alta na segunda-feira, né? Segunda-feira, dia 5. E aí ele disse nessa ocasião: eu queria agradecer a equipe desse hospital incrível, o trabalho que fazem é totalmente fantástico. Eu encontrei militares e atendentes, que equipe! E também vamos fazer uma pequena surpresa aos patriotas para quem tá aqui na frente. Foi o que ele disse num vídeo antes dele aparecer pra galera. Ainda no dia 4, o Maduro disse que o filho dele ia participar. O Nicolás Maduro, né, o presidente da Venezuela, ele disse que o filho dele ia participar de testes com a vacina russa. Isso foi noticiado pela agência France Press. Então, basicamente, eu vou abrir aspas aqui pro Nicolás Maduro. Ele disse, abre aspas, nessa fase clínica de testes, meu filho Nicolás Ernesto Maduro Guerra me informou a decisão de se vacinar com a vacina russa, de se incorporar à prova. Eu acho muito bom. Foi o que disse aí, fecha aspas, o chefe de estado socialista. Socialista? Não sei se é assim. Ele não é socialista. G1 está errado, mas enfim. Foi o que ele disse. Foi o que o venezuelano Nicolás Maduro disse. Inclusive o Maduro Guerra, que é filho do Maduro, ele tem 30 anos, é político e integra, assim como o pai dele, o governista Partido Socialista Unido da Venezuela. O primeiro lote de vacinas Sputnik V chegou à Venezuela na sexta-feira. 2.000 pessoas vão ser incluídas em ensaios clínicos, segundo o ministro da Saúde venezuelano, o Carlos Alvarado. No dia 6 foi divulgado um estudo em que 14 milhões de toneladas de plástico, na verdade, poderiam estar no fundo dos oceanos, segundo um estudo aí da revista Frontiers in Marine Science, né, da Agência Científica Nacional da Austrália. Eles estimaram que existam cerca de 14,4 milhões de toneladas de microplásticos no fundo do oceano.
30 vezes mais plástico do que na superfície. Isso aí eles fizeram com um submarino robótico, né? Eles coletaram amostras de sedimentos lá no fundo do mar, e aí os pesquisadores também analisaram 51 amostras e descobriram que cada grama de sedimento continha uma média de 1,26 pedaços de microplástico. Isso é até 25 vezes mais microplásticos do que os estudos anteriores em águas profundas detectaram. Também no dia 6, faleceu o Ed Van Halen, né? Um dos maiores guitarristas da história do rock. Ele morreu com 65 anos. Ele, assim, com uma luta longa, né? Ele lutou muito contra o câncer na garganta, mas infelizmente ele não conseguiu resistir. De acordo com as fontes no site TMZ, que é o maior portal da história das mortes, né? Sempre eles noticiam, né, as mortes na frente de todo mundo. Enfim, ele estava internado no Hospital St. John, segundo o TMZ, na cidade de Santa Mônica, nos Estados Unidos. Ele estava acompanhando a sua mulher Jenny, do filho Wolfgang e de Alex, seu irmão e baterista de banda. Lembrando que o Van Halen ele tinha superado um câncer na língua em 2003, mas em 2019 o TMZ divulgou que o guitarrista estava fazendo um tratamento de câncer na garganta desde 2014. O Van Halen foi um dos maiores guitarristas da história do rock, fundou em 1972 com o irmão Alex a banda batizada 2 anos depois com o sobrenome deles, o Van Halen. Foi uma das maiores bandas influentes do hard rock e também do heavy metal, e o estilo enérgico da banda marcou a cultura dos anos 80. Em 2008, o grupo entrou pro Hall da Fama do rock. No dia 7 saiu a notícia que o Parlamento Europeu, a União Europeia, simbolicamente rejeitou o acordo Mercosul-União Europeia. Então, basicamente, aí, essa negativa rolou porque os parlamentares, basicamente os deputados europeus, eurodeputados, é assim que chamam, não sei, enfim, os que regem lá na União Europeia. Eles disseram que eles estão preocupados com a política ambiental de Jair Bolsonaro. Essa negativa repercutiu na imprensa de outros países do Mercosul, principalmente na Argentina. E aí o Comitê Internacional da Câmara Europeia aprovou uma emenda ao informativo anual sobre implementação da política comercial na Europa, no qual assegura que, abre aspas, devido às políticas climáticas do Brasil de Bolsonaro, o estado atual do acordo pode não ser ratificado. Então, basicamente, aí por causa do Bolsonaro e seu trato com o meio ambiente, pode ser que esse acordo econômico, que seria bom para o Mercosul, não role. Aí uma notícia de ontem, o Bolsonaro, ele falou mal da Argentina e do presidente Alberto Fernandes, o presidente argentino. Ele chamou de esquerdalha durante a transmissão dele na rede social de ontem, o governo do presidente Alberto Fernandes. E após criticar essa gestão do país vizinho nosso, dos nossos irmãos, ele disse que é o povo argentino que merece isso daí. Eu não vou ler o que ele falou, mas enfim, ele elogiou o Macri, né? Ele disse que estava feliz porque a Argentina tinha se livrado da turminha do Foro de São Paulo, que era da turminha da Cristina Kirchner, da Dilma. Então aí basicamente o Bolsonaro estava elogiando o Macri, né? Enfim, ele não manja de nada, né, cara? Sei lá. E aí a última notícia do mundo é que moradores do sul dos Estados Unidos deixaram as casas por causa do furacão Delta. Basicamente, os moradores do estado da Louisiana, na região sul dos Estados Unidos, tiveram que deixar as casas deles por causa do furacão Delta, que está atingindo o Golfo do México. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos prevê que, ao atingir o país entre sexta-feira e sábado, o fenômeno será de categoria 3, numa escala que vai de 1 até 5. Há também uma possibilidade de formação de tempestades que ameaçam vidas, segundo o órgão. Essa temporada atual de furacões no Atlântico bateu recorde e já registrou 26 temporais. A lista de nomes previstos para os ciclones e furacões se esgotou, e aí os meteorologistas passaram a identificá-los com o alfabeto grego. Rapidinhas. Partido neonazista da Grécia é condenado como organização criminosa. Polícia aborda ambulância com sirene ligada e descobre que paciente era 1,5 toneladas de maconha. Filme Eduardo e Mônica ganha prêmio em festival no Canadá. Mulher demônia do litoral de São Paulo diz que pediu a Deus para colocar chifres. Casal recebe sacola com dinheiro por engano e devolve ao dono de mercado.
Me sinto com 40 anos, diz candidato a prefeito aos 94 anos, mais idoso do país. Gustavo Lima e Andressa Suíta anunciam separação. Bom, então é isso, muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui. Se você gostou, manda pros seus amigos, se inscreve no canal se você estiver escutando no YouTube. Se você estiver escutando em algum dos milhares de agregadores de podcast ao redor do mundo, assina o feed para não perder os próximos episódios. Assina o feed também do outro podcast da Metec de Podcasts, o República dos Bananas, tem episódio bastante legal ali para você escutar, eu recomendo. Também acompanha outro podcast que eu faço, que eu vou agora de entrevista, que eu acompanho aí, entrevisto vários nomes da cultura nacional, do entretenimento, da arte. E é isso, você tá escutando isso no sábado, a gente volta no próximo sábado com as notícias da próxima semana, sempre legal aí pra você estudar, pra você conhecer mais sobre a atualidade do que tá rolando no Brasil e no mundo. Eu vou ficando por aqui, bom resto de final de semana pra vocês, beijo pra vocês e até a próxima semana. Tchau!